Tá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, hoje a gente vai mudar totalmente de assunto para falar de liturgia, para a gente poder se preparar para o Natal. E também porque nesse próximo domingo é o último domingo do tempo comum e vai começar o Advento, né? No seguinte, em dezembro já. E essa festa é uma festa muito importante, aí por isso que a gente vai comentar sobre ela. Vou botar aqui, ó. Essa festa, ela foi instituída pelo Papa... Não, peraí. Não foi pelo Papa Pio X. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI, tá? Porque aconteceu uma coisa na época do Papa Pio X que fez com que o Papa Pio XI instituísse essa festa. O que aconteceu? O Papa Pio X, no tempo dele, ó, no começo de 1900 já, ele anteviu, né, a paganização do mundo. E ele considerou o modernismo, que era uma síntese de todas as heresias, e que ele seria danosíssimo para a igreja, porque ele introduziu no pensamento das pessoas a relativização, né, da verdade. Então, ele deturpava todo o ensinamento da igreja. Assim, a igreja sempre viveu combatendo heresias, né? Houveram heresias desde o começo, inclusive é citado, né, nas Sagradas Escrituras já, no Novo Testamento, né, os gnósticos lá no começo da Igreja Católica. Então, foi sempre uma luta, né, da Igreja contra as heresias. A heresia é quando você não adere a toda a verdade, né? Você adere a uma parte e a outra parte você cria assim segundo os seus interesses e circunstâncias. E o modernismo é uma heresia super difícil, inclusive, de identificar, porque ela é muito complexa, né? Na verdade, ela junta todas as heresias, como esse Papa que ele é santo, né, canonizado, como ele mesmo diagnosticou, digamos assim, na época dele já. Aí o Papa, então, ele escreveu duas encíclicas, Lamentabili Sane Essito e Pascendi Dominici Gregis, sobre o modernismo, né? E aí o Papa Pio XI, ele institui a festa de Cristo Rei na encíclica Quais Primas. Que acontece? Era uma coisa tão grave na época dele, que ainda é na nossa, porque nós ainda vivemos sob essa heresia, que o Papa Pio X, ele instituiu um juramento antimodernista, que todos os padres, bispos e catequistas tinham que fazer. Olha que incrível, para poder combater na prática, né, para as pessoas ficarem cientes de que aquilo era um combate diário. E esse juramento foi abolido pelo Papa Paulo VI. O que ele fala, assim, resumindo o modernismo? Ele fala, ele mistura evolucionismo com relativismo, com marxismo, com cientificismo e com psicologismo. É muito complexo o estudo do modernismo e a gente não vai se ater a isso agora. O fato é que ele combate a igreja assim de todas as maneiras possíveis. Então, a festa foi criada, né, em 1925 e, na verdade, esse Papa ele teve uma visão muito importante também, o Papa Pio XI, porque ele fala assim, só escrever um documento, né, poucas pessoas vão ler, mas quando você insere uma festa no ano litúrgico,
aquilo vai ser vivido, né, pela igreja. E a Sagrada Liturgia, ela não é assim uma coisa, como se diz assim, é só uma participaçãozinha ali naquele momento, naquela cerimônia. Não é isso. Na verdade, a liturgia, ela tem graças especiais, né, de cada época, de cada festa, de cada memória, de cada coisa, né? Então, ele, quando instituiu a festa de Cristo Rei, ele institui que Jesus, ele é o nosso rei, mas não é só essa coisa assim romântica de falar, Jesus é o rei do meu coração. Não, é que ele tem uma soberania, ele tem um reinado social, ou seja, o mundo a providência divina, ela atua objetivamente no mundo, né? Apesar do mundo ser do maligno, isso não quer dizer que Deus não esteja ali atento para converter as almas e para atuar no mundo. E tem uma parte da Sagrada Escritura que Jesus fala para Pôncio Pilatos assim claramente, né, que ele não teria poder sobre ele se não fosse dado do alto, né? Então Deus ele governa as coisas pela sua providência divina. Então todas as coisas que acontecem no mundo, e é por isso que a gente fala sempre que a história não é uma história do mundo, é a história da salvação que está sendo construída, né? E que quando a gente for salvo e chegar no céu, a gente vai ver que, na verdade, é como se fosse um tapete tecido por Deus, mas que onde a gente está, a gente não vê a beleza do tapete. É como se a gente visse o verso do tapete, né? Com aqueles nozinhos, aquelas coisas ainda que a gente não consegue ver, né? A beleza da coisa pronta e por cima, né? Porque até porque não acabou ainda, né? Então, essa festa, ela quando foi instituída, ela foi instituída no último domingo de outubro, mas com o novo calendário litúrgico, ela ficou para o final do tempo comum, ou seja, ela encerra o ano litúrgico, né? Então, é bom frisar que o ano litúrgico não é igual ao ano civil, né? O nosso ano novo vai começar, na verdade, no próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento, tá? Então, a gente começa a falar um pouco sobre liturgia e vale lembrar que hoje, especificamente, é a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, que é uma festa também com muitas graças, principalmente graças da infância da Virgem Maria, né? Todas as festas têm graças especiais, tá? Elas não são só uma mera memória, né, litúrgica. Elas têm graças especiais quando você participa da Santa Missa, reza, faz as orações devidas sobre aquele momento da igreja. E essa festa, engraçado que ela não consta no Evangelho, mas nem nos Atos dos Apóstolos, nada disso, mas ela consta nos apócrifos, né? Os apócrifos são evangelhos que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, foram como que relatos daquele tempo, sabe? Então, nesse apócrifo, parece que de São Tiago, ele fala que é, São Joaquim e Santana tinham prometido a Virgem Maria para Deus, porque ela teve uma gravidez tardia, né? Ela já engravidou, já uma senhora. E aí a Virgem Maria, como ela é imaculada, ela funciona diferente da gente, tá? Por exemplo, no ventre materno ela já tinha o uso da razão, ou seja, ela já sabia quem ela era, onde ela estava, o que ela estava fazendo ali, entendeu? Imagina, uma pessoa que tem o uso da razão dentro do ventre, né? A gravidez está acontecendo e ela já está ali, ela já tinha o livre-arbítrio dentro do ventre da mãe. Então, ela era uma criança, obviamente, diferente de qualquer outra criança. Então, parece que aos 3 ou 5 anos, existe uma certa discordância aí na data, não tem problema,
ela foi para o templo porque era muito comum também as meninas serem levadas ao templo para elas serem educadas no templo. É como se fosse hoje em dia uma moça que entra num convento, né? Então, a Virgem Maria, aos 3 anos, fez isso. Ou seja, como ela era plena de graça, ela não tinha nenhum apego aos pais. Isso não quer dizer não amar, né? Ela amava perfeitamente os pais porque ela amava em Deus, né? E ela sabia perfeitamente quem era Deus. E se os pais tinham consagrado ela a Deus, então ela quis o mais rápido possível servi-lo, né? Então ela vai para o templo, né? E passa a vida dela, a infância e a adolescência lá, e sai para casar com São José. Então, depois a gente vai estudar especificamente sobre a Virgem Maria e vai ver como que ela é incrível, como que essa coisa de ser sem o pecado original, né, faz dela uma pessoa muito diferente da gente. Não só a Virgem Maria foi criada imaculada, né? Adão e Eva também foram criados imaculados, né? Mas eles infringiram a lei de Deus, né? O pedido de Deus, né? Que era uma única coisa que ele pediu, né? E muito fácil de cumprir, e eles ainda assim caíram e comprometeram a humanidade inteira com o pecado original. Então, aí o que acontece? No dia de Cristo Rei, existe um ato de consagração a Cristo Rei, que a gente recebe indulgências. Então, eu coloquei esse ato de consagração aqui, porque se as pessoas quiserem levar para o padre, né, da paróquia, para ele rezar esse ato de consagração aqui, tá? Onde a gente pede, né, pelo mundo todo, né? E eu também coloquei aqui um link do Padre Paulo Ricardo que fala da majestade de Deus e, e que, na verdade, eu tenho falado um pouco sobre essa coisa de tratar Deus como o Altíssimo, né? Que é uma coisa que também se tem esquecido muito, né? Porque a vida sobrenatural, né? Ela exige que a gente cumpra essas coisas, né? A gente tem que tratar Deus como Pai, mas como o Altíssimo, né? Ele tem uma majestade, ele é rei, né? E assim como Nossa Senhora, ela é nossa mãe, mas ela também é rainha, né? Então existe toda uma majestade deles, né? Que a gente precisa ter uma forma com gestos e com disposições internas de tratá-los, né? Claro que a Virgem Maria ela é uma criatura, ela não é Deus, né? Mas ela foi coroada rainha, a gente inclusive reza isso no nosso terço. E aí eu só vou fazer como vai ser bem breve a nossa gravação hoje, eu coloquei só umas imagens aqui para mostrar uma contradição, né? Por quê? Porque Jesus, ele reina, né? Ele reina no mundo, né? Mas existem nações que tiraram o reinado dele, né? Então a gente vai ver como que isso o que acontece quando uma nação tira o reinado de Deus no mundo? A primeira coisa que a gente vai ver é esse mapinha aqui, ó, que mostra a quantidade de lugares que perseguem cristãos, né? Que está marcado aqui. Oi, desculpa, vou botar aqui. Que está marcado aqui, né? Então, assim, lugares que perseguem cristãos de uma maneira assim bem contundente, né? Lugares assim que matam mesmo, né? E lugares que proíbem que a religião seja manifesta, né? Então, a gente não acompanha muito esses dados, mas existem pessoas morrendo para defender o cristianismo, como aconteceu no começo, né, da nossa religião, os mártires, né? Até hoje eles existem, né? Outro dia mesmo eu vi
um padre que foi morto durante a missa, né? Que ele é um mártir, ele é um santo, né? Qualquer pessoa que doa a sua vida para Deus, ele é imediatamente santo, ele entra no céu direto, assim, né? Ele recebe o batismo de sangue como Jesus recebeu. Então esses lugares aqui são lugares que perseguem os cristãos. Então, eles são lugares que retiraram, né, Deus da sua vida, né? Eles tiraram, né, Jesus da sua vida. E aí são lugares que têm milhares e milhares de problemas. Por exemplo, o México já aprovou o aborto, a Índia é um lugar que tem religiões de idolatria. Então, assim, e fome, crianças que passam fome, e lugares que têm guerra, todo, né, os países do Islã, eles proíbem o catolicismo, são lugares assim sempre em guerra. Então você começa a ver o que acontece assim quando você proíbe a religião ou mata os cristãos, né? O outro problema também é a questão da legalização do aborto, né? Os lugares onde o aborto foi legalizado, eles também começam a ter problemas sérios, né? Porque, em geral, eles vão contra a lei de Deus, né? Que é não matar, né? Então, em geral, os lugares que legalizam o aborto, eles também legalizam a eutanásia, né? Então, são lugares assim que vivem também um grande problema social, né, e político. Todos esses lugares vivem problemas sociais e políticos graves, porque é gerado por causa dessa retirada, né, de Deus. Não, já não é uma coisa assim de matar cristão, de uma certa maneira, mas é, por exemplo, a Austrália. A Austrália não sai matando cristão, mas ela é de uma certa forma, contra os cristãos, né? Quando ela legaliza esse tipo de coisa. Em geral, essas pessoas, os cristãos nesses lugares são muito humilhados, né? E passam por milhares de problemas, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui um problema sério que acontece direto na Inglaterra, né? Que são bebês que são mortos porque tem algum tipo de doença que a vida fica sendo sustentada por aparelhos, né, nos hospitais, e aí os juízes vão lá e mandam desligar os aparelhos e as crianças são mortas, né? Quer dizer, não é uma morte natural das crianças, elas são mortas também, né? Então, a Inglaterra, por exemplo, não, é um país assim, é um país basicamente anglicano, né? São protestantes, mas também nem são mais tão anglicanos assim, tão protestantes assim, né? Eles já são basicamente ateus. O Islã está invadindo a Europa e, e, e as pessoas têm convivido com os muçulmanos e onde eles vivem, eles aplicam, né, as leis deles, né? É muito complicado esse convívio com eles. Então, assim, existe uma coisa assim de países que afrontam mesmo o cristianismo, né? E de países assim que parece que aceitam o cristão, mas está sempre colocando leis contra, né? Assim, tipo aborto, eutanásia, essa coisa de desligar aparelhos de crianças, uma série de coisas, né? E outra coisa também que a gente vê olha só como as igrejas na Europa elas estão sendo transformadas em lugares laicos, né? Que na verdade, essa é uma das coisas do modernismo, né? O laicismo, né? Assim, todos os países estão proclamando isso, né? Nós somos um país laico, ou seja, a gente não professa nenhuma religião. E aí as nossas igrejas estão sendo transformadas em bibliotecas, em bares, aí, piscina, lugar de skate. E a outra coisa também que está sendo um problema imenso nos Estados Unidos e na Europa é a liberação das drogas, né? Isso aqui, por exemplo, é na Califórnia. Olha só, São Francisco virou assim um lixo. Assim, os americanos não conseguem mais controlar o fora Amsterdã, né? Eles também liberaram as drogas
Então, assim, as pessoas, elas vivem drogadas no meio da rua. Olha que loucura isso. É, eu, não, eu acho que isso aqui também é São Francisco, eu acho que aqui embaixo que é a Holanda. Assim, eles podem ficar no meio da rua, né, e usando drogas. Então, são pessoas que não trabalham, não fazem nada, elas vivem... É como se fossem cracolândias, né? Só que numa dimensão assim, numa cidade inteira, praticamente. Então, os governos não têm mais como controlar isso, né? E aí as pessoas, as ruas são cheias de fezes e urina, é uma coisa horrível. E as pessoas vivem pedindo comida e não sei o que, olha, é um caos, né? Então, isso também é uma lei que libera a droga que a gente sabe que não é assim, né? Tipo, não faz mal. Claro que faz mal, né? Todo mundo sabe que faz mal, né? E aí causa esse... Então, a gente está vivendo um caos, né, urbano com essas coisas todas. Por quê? Porque são lugares onde tiraram, né, o reinado de Cristo, né? O Brasil é um país que ainda tem uma maioria católica, né? Mas também corre o risco dos protestantes tomarem essa, essa dimensão também, porque eles também estão crescendo muito e, na verdade, o protestantismo não é a mesma coisa que o catolicismo, né? Porque eles vão tirar fora Nossa Senhora e, enfim, uma série de coisas. E, enfim, é só para mostrar, né, que quando Jesus não reina, o caos se instala nas nações, né? Claro que no tempo que existe uma maioria católica, eu vou botar aqui a imagem de Jesus, a gente também tinha problemas, né? Sempre tiveram problemas. Nós estamos num mundo que existe o pecado original e as pessoas sempre vão fazer coisas mais. Mas era bem diferente, né? Bem diferente, porque existiam escolas verdadeiramente católicas, que hoje em dia a gente também já sabe que as escolas católicas nem são mais católicas, enfim. Então, existiam famílias católicas, que também hoje em dia a gente sabe que um monte de família que diz que é católica não é católica. Então é isso, o relativismo é isso, né? Até o católico que vai para a missa dominical não é tão católico porque ele mesmo nem sabe mais o que é a própria religião, né? E por isso que os padres estão sendo muito incisivos assim da gente estudar, né? Quer dizer, uma coisa que o Espírito Santo tem incentivado bastante, inspirado bastante isso, né? E existem vários padres aí gravando coisas muito sérias e muito importantes para poder catequizar, né? Porque, na verdade, o grande problema agora é catequizar o próprio católico, né? Não é nem trazer para dentro da igreja quem não é católico, né? A evangelização agora é evangelizar o próprio católico que não conhece a sua religião. E o católico que não conhece a sua religião, ele é um futuro protestante. Ou ele se torna um protestante dentro da própria igreja, né? Porque ele tem uma fé muito fraca, não é uma fé construída na rocha. Então é isso sobre a festa de Cristo Rei. Ela é uma festa super importante por causa dos tempos atuais que nós vivemos, né? Os papas eles têm sempre essas inspirações e Pio X foi um santo mesmo. O Papa Pio X, segundo o Padre Pio, ele foi o Papa mais puro que pisou no Vaticano. Ou seja, o Papa mais santo que pisou no Vaticano. Olha que incrível, né? Então, a gente assim, meditar nessa questão e as coisas que a gente estava estudando sobre o mundo, né? Como que a gente tem que entender a lógica do mundo, né? Porque a lógica do mundo é justamente tirar, né, Cristo, rei do mundo, né? Rei do universo, ele é rei de tudo, porque ele criou todas as coisas. Tudo foi feito com ele, por ele, e nada foi feito sem ele, né? E aí, quando você tira ele fora, você vive um caos, né?
e que é o paganismo, né? O paganismo ou o laicismo, né? Então, aí o que que acontece? Acontece que a gente vive esse caos e por isso que a gente estava estudando um pouco sobre o mundo, né? Com aquelas palavras assim, o que que a igreja fala, e o que que o mundo fala, né? E elas são sempre opostas, né? E que a igreja pede através do evangelho, né? São Paulo fala isso, que é super importante a gente mudar a mentalidade, né? Chega, 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 chega. Então, mudar a mentalidade é isso, é tirar, né, o tipo de pensamento que o mundo coloca dentro da sua cabeça para você pensar como a igreja pensa. Aí as pessoas falam assim: ai, mas então, a gente pode pensar o que a gente quer? Em geral, não, porque a gente escolhe coisas erradas e a igreja é que orienta como que a gente escolhe as coisas certas, né? E sempre fazer a vontade de Deus é melhor do que fazer a nossa vontade. Isso já é uma coisa tão complicada que no mundo, porque as pessoas entendem isso como autoritarismo, né? O Carlos está entrando só agora, olha isso. Oi, Carlinhos. A gente está quase terminando aqui. É, Então é isso, eu tô fechando a aula. Que foi rápido, foi sobre a festa de Cristo Rei, mas aí você assiste a gravação, a Van, de repente, coloca pra gente logo, né? Então é isso, é Cristo Rei, Rei do Universo, né? E que ele nos ajude justamente nesse progresso espiritual da nossa alma, que é a gente se desapegar dos nossos achismos, das coisas que a gente gosta, que a gente pensa, que em geral não está alinhado com a igreja, né? Assim, mas eu penso assim, mas eu acho. Quando a gente fala assim, eu penso e eu acho, aí a gente já não está achando, não está pensando como a igreja, né? Porque a gente já está falando, eu penso, a gente já conjugou o verbo na primeira pessoa, e a gente não está falando assim, a igreja ensina, a igreja fala, eu vivo segundo a lei da igreja, né? Porque é isso, é viver segundo a lei da igreja, é desapegar dos nossos achismos, né? Que, em geral, nos afasta de Deus e, em geral, estão errados e, em geral, são provocados pela nossa imensa vaidade de achar que a gente que a gente pode achar alguma coisa. Então, aqui, só para arrematar, a gente pode falar sobre a questão que se fala muito hoje em dia do direito do homem, e a gente pode falar do direito de Deus. Por quê? Porque Deus, que criou todas as coisas, ele também tem um grande direito, que é o seguinte, olha, por exemplo, a justiça fala do direito de Deus ter um culto. Por exemplo, a Santa Missa é um culto devido a Deus. A Santa Missa, em primeiro lugar, não é para gente, é para Deus. Então, isso é uma virtude da justiça. Nós devemos isso a Deus. Então, a gente hoje em dia acha que a gente não deve nada a ninguém. Não, a gente deve tudo a Deus, né? A começar pelo culto devido a Ele, né? Que é um culto devido à virtude da justiça. É justo que se faça um culto a Deus, né? Então, o direito de Deus é superiormente bilhões de vezes maior do que o nosso, né? Ele tem o direito de ser o rei, ele tem o direito de ser amado, ele tem o direito de legislar, ele tem o direito de dizer para a gente o que é o certo e o que é errado, porque ele é Deus, somente isso, né? Ele nos criou e nós somos apenas criaturas miseráveis que devemos tudo a Ele. A gente deve estar vivo agora, nesse momento. Por exemplo, aqui, nós três somos três almas na frente de um computador que devemos tudo a Deus, né? Então, é isso. A gente termina, assim, com essa meditação, né? Olha, o direito de Deus é ter uma festa, pelo menos na liturgia, que lembre o direito dele de ser cultuado,
de ser amado, de ser tratado como o Altíssimo, né? De ser dono da nossa vida, de nos dizer o que é certo e errado. Para isso, ele deixou uma igreja, né? Que diz o que é certo e o que é errado. Né? Não sou eu que digo o que é certo e o que é errado. Então, é isso. Essa é a grande beleza da igreja. A igreja, ela não é uma autoritária arrogante. Ela simplesmente ela administra um tesouro que foi dado a ela, né? Que Jesus deixou, né? E que dentro desse tesouro a melhor coisa e a coisa mais incrível de todas é a Santa Missa, o Santíssimo Sacramento, que nos demonstra assim o grande amor que Jesus tem por nós. Então falta 1 minuto e 38 segundos para terminar e aí a gente termina rezando. Aí a gente vai lá na gravação para ver as coisas, tá? É isso. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Salve Maria Santíssima e São José. Tchau, tchau.